Abram então suas Bíblias aí na carta de Paulo aos Romanos, onde faremos a leitura do capítulo 1, dos versos de 1 a 7. Só a critério de relembrar os irmãos, no culto de domingo nós usamos a NAA, né? Então, se os irmãos quiserem ter uma apreciação melhor dos textos e tudo mais, eu incentivo os irmãos no domingo trazerem essa linguagem. Não é que você não vai entender com outra linguagem, mas aqui você consegue entender ipsis literis, né? Exatamente como está sendo explicado. Então, o texto bíblico de Paulo aos Romanos diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos ter mais uma palavra de oração? Santo Deus, mais uma vez nós oramos a Ti, porque temos a Tua palavra aberta diante de nós, e queremos te pedir que o Senhor nos ajude, nos conduzindo a compreender essa carta tão importante e que, além de compreender, essas verdades possam ser enraizadas no nosso coração, de tal forma que transformem o nosso viver. Como o apóstolo Paulo acabou de nos instruir, o Evangelho é a notícia mais importante que todo ser humano precisa escutar e colocar em prática a partir da fé. Que o Senhor nos ajude nesse tempo aqui e que o Senhor seja honrado. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Queridos, então, como vocês bem sabem, aqui a carta de Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. E aqui é importante nós pensarmos o seguinte a respeito dessa introdução do apóstolo Paulo. Nós vivemos num tempo em que as notícias são rápidas, né? Estamos num tempo em que um clique lhe dá mais informações a respeito de tudo, diferente dos tempos bíblicos. Hoje as notícias são rápidas, variadas e constantes, não é verdade? Todo dia as pessoas são impactadas por mensagens o tempo todo. Algumas mensagens são de felicitação, coisas boas, alegres. Outras são tristes, porque elas também acontecem nesse tempo aqui. Algumas são engraçadas. O ponto aqui é que todo dia nós temos mensagens chegando às nossas vidas e nos trazendo algum tipo de informação. E o fato é que, percebendo ou não, as mensagens que nós escutamos, elas nos impactam diariamente. Elas fazem diferença em nossas vidas, percebendo ou não, positiva ou negativamente. E a maneira como nós recebemos essas mensagens, elas acabam se colocando numa espécie de diferenciação de valor e de importância. Conforme nós recebemos as mensagens que nós lemos, acessamos, nós vemos se ela importa para nós, se ela tem valor, e a partir dessas mensagens, nossas vidas têm diferença. A gente começa a escutar essas mensagens e a partir dessas mensagens mudar a maneira de viver. E o apóstolo Paulo fala a respeito exatamente disso na introdução de sua carta. O Evangelho é a mensagem mais importante que você e eu e toda a humanidade precisa compreender, abraçar, porque compreender intelectualmente não é difícil. Não é difícil. O problema é que ela precisa ser abraçada e a partir de abraçar essa mensagem, a viver a partir dessa perspectiva. Vou tentar trazer mais clareza aqui. Se você está em procura de melhorar a sua forma física, um regime, você escuta ou você procura mensagem a respeito de como é uma dieta saudável,
e você tem duas opções: aprender a respeito dessa dieta saudável e mudar a maneira de viver, ou não mudar. O Evangelho tem a mesma ideia, porém de uma importância sem comparação. A mensagem não é difícil de ser compreendida, mas ela precisa ser abraçada. E muitas vezes isso é visto de todas as formas. Quando nós temos descaso, nós olhamos para o teto quando estamos escutando a respeito de alguma notícia, isso demonstra que nós não temos o mínimo interesse. Na igreja isso não deveria acontecer, porque na igreja a ideia de vir à igreja é para aprender da palavra de Deus. Mas infelizmente até mesmo dentro da igreja, nós vemos quando a palavra de Deus está sendo explicada, existe pessoa catando mosca. Uma mosca tira mais atenção das pessoas do que aprender essa mensagem. Que Deus nos ajude nisso. E essa mensagem que o apóstolo Paulo fala aqui, que o evangelho é a notícia que muda tudo, ela tem 3 pontos que eu gostaria de destacar, ou pelo menos 3 pontos. Em primeiro lugar, ela é anunciada por toda a Escritura, versos 1 e 2. O evangelho muda tudo. É anunciado essa mensagem por toda a Escritura, versos 1 e 2. Ela anuncia uma verdade que mudou a história da humanidade drasticamente, versos 3 e 4. E ela anuncia o chamado de Deus para a salvação e santidade, versos 5 a 7. Primeiro ponto, anunciada por toda a Escritura. Acompanhe aí comigo no verso 1. Paulo diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Uma coisa de antemão, já peço para você prestar muita atenção. A palavrinha chamado é uma das prediletas do apóstolo Paulo. Você vai encontrar por toda a carta. E a ideia de ser chamado não é um simples assim: ei Paulo, vem cá. É um chamado solene. É como um chamado do qual o homem não pode evitar responder. É essa a ideia que Paulo tem quando ele fala que ele é chamado por Deus para ser apóstolo. Então Paulo se intitula aqui nessa introdução como um autor da carta dos Romanos. Isso não tem nenhuma dúvida por aqueles historiadores que são sérios e até mesmo por aqueles que não creem na Bíblia como a palavra de Deus. Não existe muita discussão a respeito dessa autoria. E é muito provável, irmãos, que Paulo tenha escrito essa carta aos Romanos após a 3ª viagem missionária dele. Vocês lembram? Paulo teve 3 viagens missionárias por todo o território em que ele estava. E isso muito provavelmente aconteceu na década de 50 depois de Cristo, 56 a 58. E ao que diz os estudos, e depois você conectando as outras cartas, muito provavelmente Paulo escreveu da cidade de Corinto para Roma. E Paulo faz aqui afirmações a respeito de si. Por quê? Porque ele tinha a intenção de mostrar aos seus leitores que ele não era uma pessoa que não tinha uma opinião que deveria ser respeitada. Por quê? Porque Paulo era grande coisa? Não, mas por causa do seu chamado. E aí a primeira coisa que ele fala aqui, antes de se intitular como apóstolo, é Paulo, servo de Cristo. E servo, irmãos, é importante que você entenda, saia do contexto do nosso século 21, da ideia de servo, que é um empregado doméstico, embora pudesse estar embutido isso, mas a ideia de servo aqui está tratando com a ideia de escravidão, mercado de escravos. Paulo aqui está dizendo que ele é o escravo de Cristo. E quando ele diz isso, ele diz com a intenção de mostrar que ele não vive mais para si mesmo, mas ele vive para Cristo. E isso ele continua dizendo aqui, que ele foi comissionado para ser um apóstolo de Deus. Qual a ideia de comissionado? Ele foi escolhido, chamado com um cargo específico, certo? E dizendo isso aqui, Paulo teria a ideia de dar a certeza da sua autoridade diante dos leitores. Não porque Paulo fosse uma pessoa melhor do que os outros, mas porque aquele que o chamou lhe deu autoridade para ser apóstolo. E uma vez que a carta, vocês devem pensar aqui e lembrar que não é como nos nossos dias, que nós temos facilidade de muitas vezes pegar um avião
ir assinar um documento no cartório, né? Você consegue ir lá de pessoa, de corpo físico no local e dizer, sou eu que estou aqui. As cartas, elas tinham um cunho extremamente autoritativo. O rei, quando ele queria mandar alguma ordem, ele selava com seu anel e mandava a carta. Então aquela carta era como se o próprio rei estivesse lá falando alguma coisa. No caso do apóstolo, é exatamente essa ideia. Paulo está querendo dizer, olha, essas palavras que eu estou escrevendo a vocês são as palavras do próprio Deus. Podem receber essas informações com a convicção disso. Aí no verso 2 ele nos diz o seguinte, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Agora, Paulo, após se declarar apóstolo de Cristo, ele faz um destaque. O que essa mensagem que ele está querendo falar tem? E essa mensagem é o Evangelho. O que ele quer dizer? Essa mensagem, ela não é coisa nova. Eu, Paulo, não inventei isso. Ela é uma mensagem que os profetas lá do Antigo Testamento, eles já falavam a respeito. Eles já proclamavam a respeito disso. E aqui nós podemos notar que existe um caráter transitório entre os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos. É como se os apóstolos fossem uma espécie de representantes do momento no lugar dos profetas, porque acabam os profetas. Você vai ver que não existe mais profetas com as mesmas características que existiam, Isaías, Ezequiel, não existem mais. E os apóstolos agora, eles têm essa obrigação de ser os proclamadores da mensagem que começou há muito tempo atrás. Ou seja, Paulo aqui ele faz questão de dizer que a sua autoridade vem de Deus. Por isso que quando nós colocamos a Bíblia em comparação com qualquer outro livro, não pode ter a mesma autoridade, porque a Bíblia veio da boca de Deus. Enquanto outros livros, por mais que nos instruam, não vieram. E aqui é onde se diferencia o cristianismo histórico das seitas. Existem igrejas que se consideram cristãs, mas que aceitam outros escritos que não a Bíblia. E isso é importante de ver que os próprios escritores, eles têm essa mentalidade de que eles são os proclamadores autorizados de Deus. Eles falam em nome de Deus. E Paulo está dizendo aqui no verso 2 que ele vai falar sobre isso. Ele vai trazer mais informações que os profetas não tinham. Não é porque os profetas estavam mentindo, mas os profetas não tinham tanta luz como o apóstolo Paulo. Por quê? Porque os profetas olhavam para aquele Messias que viria. O apóstolo Paulo olha e fala o Messias que já chegou. Essa é a diferença. É aqui que nós notamos a grande diferença. Paulo faz isso para esses crentes em Roma, para trazer a ideia da historicidade do que ele está falando. E isso é muito importante, irmãos, porque muitas vezes a Bíblia é tratada, e até em meio aos evangélicos, como um conto de fadas. Quer entreter as criancinhas? Qual história nós contamos? Bota a Arca de Noé aí. Não é assim? Aí você coloca a Arca de Noé toda desfigurada, porque a ideia é ser lúdico, mas nós acabamos trazendo, muitas vezes, sem perceber, a ideia de que a Bíblia é um conto de fadas. E não é assim. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a vinda desse Messias, do prometido, do Filho de Deus que viria ao mundo, ela começou a ser proclamada lá no Antigo Testamento. E agora o apóstolo Paulo fala aqui que ele tem a obrigação de continuar proclamando essa verdade. Então, irmãos, é importante nós entendermos que existe uma unidade. Existe uma unidade que nos demonstra que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tem um autor único. E por isso que ela tem essa unidade. Por isso que você enxerga tantas pessoas escrevendo por tantos anos, com características diferentes, em locais diferentes, e você enxerga um plano acontecendo na história. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando você entende que existe um enredo, que a Bíblia fala desse enredo, se torna muito mais fácil de você poder até falar para os outros. E o apóstolo Paulo fala justamente a respeito disso nesses 2 primeiros versos.
Como eu falei no começo, todas as pessoas são, de certa forma, condutores de notícia e informação. O que eu quero dizer com isso? Você recebe uma notícia e você passa adiante. Isso é inevitável, seja das mais diversas áreas. E ao fazer isso, normalmente, as pessoas trazem essa informação. Por exemplo, se o pastor Fernando me disser alguma coisa, eu confio na fonte da informação. E eu repasso essa informação sem medo. Por quê? Porque eu confio que a fonte é verdadeira. Eu confio que a fonte é confiável. Porém, não é incomum, ao transmitir uma mensagem, ter a ideia do telefone sem fio, não é verdade? Então você normalmente escuta coisas, as pessoas elas aumentam, elas inventam coisas, e na Bíblia isso não é diferente. O apóstolo Paulo tem essa convicção, a importância de que, por ser servo de Cristo, ele não pode falar nada que não seja dado por Deus. Ele se atém a falar aquilo que é verdade. O Cristo, aquele que estava prometido, veio, e ele veio para ser o salvador de um povo. Qual povo é esse? Aquele que reconhece os seus pecados. E vale a pena aqui destacar, fazendo uma aplicaçãozinha nesse primeiro ponto, que ao se descrever Paulo como servo de Cristo, ele tem a ideia do que ele está falando. Eu lembro, fazendo aqui estudando esse texto, e me vinha seguidamente o pastor Fernando falando: olha, você canta aqui na igreja de maneira no modo automático, mas você sabe o que você está cantando? Você sabe o que você está falando? Seguirei ao meu bom mestre, aonde ele me mandar irei. E aí eu fico pensando, se o apóstolo Paulo, ao escrever que ele era servo de Cristo, já pensou se ele fala da boca para fora? Ele está dizendo que ele é propriedade de Cristo, que Cristo é o seu dono. Ele sabe o que ele está dizendo, e nós crentes deveríamos também saber, porque muitas vezes o meio evangélico diz que Cristo é o seu Salvador, mas não é o seu Senhor. Isso é comum em meio aos evangélicos. Ah, você crê que Cristo lhe salvou? Creio. Mas e você o obedece? Ah, como a gente percebe isso? Quando algumas coisas na sua vida são colocadas de lado para você decidir. Como se existisse no quarto do seu coração, na sua casa, no quartinho do coração, um quartinho que nem Cristo entra. Ali é só eu. Então eu escolho o que eu vou assistir na TV, mesmo que para isso meus olhos pequem. Eu escolho o que eu vou falar, mesmo que para isso minha língua peque. E Paulo destaca também aqui, irmãos, que ele mesmo foi chamado pelo próprio Cristo para ser apóstolo. Cristo o chamou. Então, sendo assim, você precisa entender que apóstolos hoje em dia não existem mais. Por quê? Porque era uma característica de que precisava o próprio Cristo ressurreto chamar. Ah, mas Cristo apareceu para mim. Bem, irmãos, aí é algo muito difícil de ou constatar ou até debater. Mas o ponto é que o apostolado, a ideia de apóstolo, era para os 12 mais o apóstolo Paulo. A Bíblia deixa isso bem claro. E embora você talvez esteja pensando, se você conhece um pouco da semântica das palavras, é verdade que a palavra apóstolo quer dizer mensageiro. Então, num sentido geral, você poderia dizer: olha, eu sou apóstolo, porque eu vou conduzir as pessoas a Cristo. Mas, biblicamente, o termo apóstolo é inserido numa categoria restrita dos 12, e mais o apóstolo Paulo, que se chama de um apóstolo fora de tempo. Isso é importante que você saiba. Por quê? Porque a mensagem aqui que o apóstolo Paulo está querendo dizer tem o centro dela desenvolvida a partir do Antigo Testamento. E Paulo agora complementa com a vinda de Cristo. Os profetas olhavam para o Cristo que viria. O apóstolo Paulo sabe que o Cristo já veio. Por isso que o que nós precisamos hoje em dia, irmãos, não é visões, não é. Eu tive uma visão, estava no terceiro... Não é. Não precisa de sonhos. Não estou dizendo aqui que não é bom sonhar, porque quando você sonha, você quer dizer que o sono está profundo. O que eu estou dizendo é que você não precisa de sonhos reveladores. Você não precisa disso. E quando você tiver, duvide deles.
Você não precisa de super apóstolos. Eu falo em nome de Deus, né? E aí a pessoa veste, tem alguns que vestem até uma roupa diferente. Chega no culto, na hora de orar ou coisa do tipo, a entonação da voz fica mais grossa. Pessoal, nós não precisamos disso. Essas invenções bizarras, essas coisas, nós não precisamos. Por quê? Porque nós temos a mensagem profética do Antigo Testamento e apostólica do Novo. É isso o que você deve se contentar. Por quê? Porque, como diz o apóstolo Paulo, ela é a fonte da verdade. Então você pode ter um sonho e você pode ter a convicção que aquele sonho foi real. Eu já tive vários, não nisso, mas que você acorda achando que caiu da cama. Aqueles sonhos que você acorda, chega a acordar arrepiado, né? Porque ou ficou com medo, ou caiu de uma escada e parece que aquilo foi real. Só que, meus queridos, biblicamente falando, você tem o que você precisa. Você não precisa de mais sonhos. Aí o cidadão tem um sonho e ele não lê a Bíblia. Ele tem um sonho e ao invés de ficar com o que o apóstolo Paulo diz, ele fica com o que o apóstolo do dia a dia fala. O apóstolo hoje, né? Esse apóstolo que faz trocas de prosperidade, ele lhe dá uma palavra de bênção em troco de uma contribuição. Corra disso. E corra do seu próprio pensamento muitas vezes, porque nossos pensamentos, quando não estão firmados na Bíblia, nos enganam. Nos enganam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que nós vamos encontrar aqui nos versos 13 e 4, anuncia uma verdade que mudou a história da humanidade drasticamente. Verso 3. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Agora Paulo começa, na sua introdução da carta, a dar mais informações. Ele começou dizendo quem ele era, e agora ele começa a falar a respeito da mensagem que muda tudo. E ele diz que essa mensagem, que é o Evangelho, que diz respeito ao Filho de Deus prometido, veio de uma linhagem. Paulo faz questão de dizer que isso aconteceu na história. Quando ele coloca aqui o descendente de Davi, ele está querendo dizer exatamente o seguinte: olha, Jesus é real. E ele veio de uma descendência esperada, de uma descendência do rei Davi, que também foi real e viveu. Isso fica muito claro para ver como Paulo faz questão de destacar a historicidade do Messias. Então, quando as pessoas acusarem a fé cristã de ser uma fé falsa, você diga, ela é uma fé que aconteceu no tempo e na história. Não é algo que acontece só internamente, você sente um calor aquecendo o corpo. Não, ela aconteceu na história. Nós temos um calendário que é dividido por essa história no mundo ocidental, pelo menos. Jesus, ele é o início do cumprimento de todas as promessas feitas à nação de Israel. Vocês lembram aqui quem veio na quarta-feira da nova aliança? Jesus trouxe a nova aliança. E a nova aliança começa na nação de Israel, mas é desfrutada por todo aquele que está unido no Filho. Você não desfruta das promessas e da nova aliança porque você é melhor, mas porque você está unido em Jesus. Fora de Jesus não há desfrute das promessas, apenas condenação. E aqui entra também a questão que o pastor Fernando falou, inclusive da oração, né? Na quarta-feira o pastor Fernando falou que Deus não escuta oração de ímpios. É por causa disso. Deus tem em seu Filho um compromisso. É no Filho. Aquele que não tem o Filho, não tem o Pai. Para ter o Pai, você precisa ter o Filho. Se você não estiver unido no Filho, esqueça a favor de Deus. É verdade que mesmo assim Deus ainda graciosamente dá algumas coisas àqueles que não são seus filhos, como Ele traz chuva, como Ele traz a medicina como meio de graça comum. Mas ter um relacionamento de um pai que escuta o seu filho, não existe. Só existe por meio do Filho. O descendente prometido de Davi veio ao mundo, nasceu no mundo e andou no mundo. E aí o verso 4 nos diz uma comparação. Enquanto Paulo quer dizer, Jesus veio da descendência humana, agora ele vai destacar a descendência divina no verso 4.
Ele diz assim no verso 4: E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade e pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está à frente dos profetas. Em que sentido? Nas informações. Os profetas, eles anelavam, Pedro fala isso em sua primeira carta, eles tinham desejo de saber como as coisas iriam acontecer e eles estudavam. Então, quando você pensa que um profeta não estudava a palavra de Deus, você está equivocado. Não era tudo só revelação, como se ele, uma espécie de Matrix, né, do Antigo Testamento, onde ele absorvia as... Não, sempre houve um meio cognitivo, entender a mensagem e abraçá-la. Sempre houve e sempre haverá. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está à frente dos profetas a respeito da vinda do Messias. Eles não viveram para ver. Enquanto Paulo tem conhecimento daquilo que Cristo realizou, por meio do poder que opera nele. É exatamente isso que ele disse. E o espírito de santidade, aqui que Paulo fala do verso 4, era constantemente uma forma de atribuição no Antigo Testamento do poder de Deus agindo. Então, no Antigo Testamento, era esse vislumbre do poder do Espírito que eles tinham. E agora Paulo faz questão de dizer que o quê? Que esse mesmo Espírito que atuava, atua em Cristo. Por quê? Porque ele é Filho de Deus. E ele traz claramente esse conceito de filiação, de quem em Jesus vem, que ele vem do Pai. Ele não é meramente um descendente de Davi, mas ele também vem do Pai, descendente de Deus. E esse Cristo, a quem Paulo está anunciando, olha que ponto interessante no verso 4, ele diz: segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. É algo que carimba quem Jesus é. Somente Deus pode voltar dos mortos. Somente Ele. Ressuscitando e provando que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. A ressurreição de Cristo é a convicção e a certeza que você pode crer no amanhã. Porque Ele prometeu que se Ele vive, você também vai viver. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro que Ele é o Filho de Deus prometido. Se por um lado a filiação de Davi fez ligação com a linhagem humana, Cristo é um descendente humano, por outro lado, a sua ressurreição comprovou a filiação com Deus Pai. E Paulo faz questão de destacar isso, por quê? Porque a gente vê na descrição que ele faz agora a partir de Cristo. Ele diz assim no verso 4, no finalzinho: a ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a ideia aqui de Senhor, novamente, é uma palavra que caiu em tanto é um descaso nos nossos dias, porque quando a gente pensa em Senhor, é uma pessoa mais velha, né? E não está errado chamar uma pessoa mais velha de Senhor, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas no contexto, algumas Bíblias você vai perceber que esse Senhor começa com S maiúsculo, não começa? Por quê? Porque é a mesma descrição que se fazia do Deus do Antigo Testamento. Paulo está usando a mesma palavrinha para falar de Jesus. E com isso, ele quer dar a certeza a eles que Cristo não é meramente homem. Cristo é Deus. Cristo é Deus. E isso muda tudo. Porque a esse Cristo, a quem muitos negam hoje em dia, eles estão negando o próprio Deus. A esse Cristo a quem você diz que serve, é como se você servindo ao próprio Deus. Isso deve fazer diferença, porque você não pode servir a Deus como você serve um qualquer. Eu às vezes me pego pensando, irmãos, na minha postura. Quando você vai, por exemplo, no banco pedir um empréstimo, você está precisando. Você não vai de bermuda e chinelão. Você não vai. Por quê? Porque você tem um respeito por aquela pessoa que você vai dizer assim: eu preciso demonstrar que eu tenho um pouco de reverência, pelo menos, por esse cara. Porque na igreja é diferente. E eu aqui não estou falando na formalidade do sexta sola gravata. Não é isso. Mas eu estou dizendo que essa formalidade, muitas vezes, ela é demonstrada até na nossa postura. Às vezes a gente está atirado, né? Às vezes a gente está... Isso é uma forma de temor, de reverência.
E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, esse Jesus a quem eu tenho falado, ele é o próprio Deus. Como eu não vou obedecê-lo? Como eu não vou ser seu servo? Porque é o próprio Deus que me chama para falar. Então fica muito claro aqui, nesse segundo ponto, que o apóstolo Paulo, ele quer demonstrar aos leitores a veracidade de que Deus se fez carne. E isso é de uma profundidade, para não dizer maluquice, tremenda. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem, não querem abraçar. A mensagem não é difícil de ser entendida, mas ela é difícil de ser engolida. Esse é o ponto. Então, quando as pessoas aí no mundo afora, elas não querem receber, não é porque elas não têm algum respeito por uma divindade, mas é porque elas não querem um Senhor. Elas não querem. Elas não querem um Senhor que diga a elas como as coisas devem ser. Elas não querem. E nós muitas vezes não queremos também. Por isso que o apóstolo Paulo faz questão de dizer que esse Jesus Cristo a quem ele está anunciando é o próprio Deus que encarnou e andou entre nós. E isso é algo que não pode passar despercebido para a humanidade que nós vivemos. Quando você tiver oportunidade, fale dessa verdade que muda tudo. Não deixe passar despercebido como uma coisa assim, Natal, né? No Natal todo mundo se reúne e tal. Não espere só o Natal. No Natal é uma ótima oportunidade para você falar disso. Mas não espere só o Natal. Não espere. Por quê? Porque se essa mensagem mudou a sua vida, ela pode mudar a vida de quem você falar também. É interessante que enquanto as pessoas atribuem honra, glória aos descendentes humanos poderosos, né? Do esporte nem se fala, são pequenos deuses, né? Então, pessoa dos esportes é uma idolatria assim sem limites. Da tecnologia também. Nós idolatramos aquelas pessoas. Agora nas mídias sociais a última moda, ou talvez não seja a última, que sou meio desatualizado, são os youtubers, né? Então o youtuber falou para você deitar numa banheira com leitinho e Nutella. Aí os tontos vão lá. Aí essa mensagem que de fato muda tudo, passa despercebida e sem valor. Por quê? Porque isso depende da maneira como que nós recebemos a mensagem, valorizamos e abraçamos. Normalmente, quando nós queremos aqui uma ilustração desse segundo ponto, quando nós queremos atribuir valor a alguma coisa, nós lembramos a filiação, não é? É assim, isso não tem nada de errado e é assim mesmo. Quando você quer ver uma roupa de qualidade, você olha a marca da roupa, você já sabe que essa roupa é de confiança, não é verdade? Você olha de onde ela vem, né? Não olhe muito, senão você vai ver Made in China, tudo, mas a ideia aqui é a ideia da marca. Isso acontece em tudo. Roupas, telefone, quando você olha o seu telefone, se tem uma maçã atrás, ele vale mais do que os outros. Por quê? Porque você dá mais valor por causa da sua filiação, da sua origem, de quem essa marca está ligada. E essa questão de origem e valor é algo que está intrínseco em nós. Você nem percebe muitas vezes, mas a gente faz. Você dá maior valor quando você sabe de onde ela veio, ou quando você pensa a respeito da sua origem, né? Quando você faz isso, quando você vê um tênis com um símbolozinho dobrando, ele vale mais do que outros que não têm esse símbolozinho. Por isso Paulo faz questão de afirmar: Jesus é o descendente filiado à tribo de Davi. Do ponto de vista humano, ele é esse, o prometido. Lembre disso. Quem era o prometido? É esse Jesus, a quem eu estou falando. Porém, Paulo quer trazer ainda mais aos seus leitores. E ele quer trazer a convicção e o entendimento de que Jesus é filiado, é o Filho eterno de Deus. Ele vem de Deus, ele é eterno, ele tem valor eterno. E se ele tem valor eterno, você não pode ter descaso quanto à pessoa dele. Essa notícia não está falando de pessoas que têm um valor finito e que morrem com o tempo. Ela está falando da pessoa mais importante no universo, de canto a canto do mundo.
que não se restringe ao planeta Terra, que perpassa pelas galáxias, pelos planetas, por tudo. É desse Jesus que Paulo está falando. Então, se é assim, o seu caráter tem extremo valor. Essa notícia não pode passar por você despercebida, ela tem que mudar alguma coisa. E irmãos, é importante aqui nesse segundo ponto você compreender o seguinte: Jesus veio à Terra, segundo as Sagradas Escrituras, com um plano traçado desde a eternidade. Ou seja, a sua mente deve ser guiada a pelo menos duas coisas: a importância de Jesus e o objetivo de sua vinda. Por quê? Porque quando você entende quem Jesus é, a sua importância, o valor que você dá a ele começa a mudar. E quando você entende o que ele veio fazer à Terra, não foi passear, não foi brincar, você começa a entender ao que você é chamado a ser. Como o apóstolo Paulo tanto usa essa palavra, não é? Chamado por Deus. Compreender que Jesus veio à Terra com um propósito que foi prometido há milhares de anos no Antigo Testamento, demonstra sua veracidade. Então, olha, o que foi prometido aconteceu. E quando você entende isso, você vai entender que o objetivo de Cristo foi para vir salvar pecadores. Esse é o plano da redenção. Jesus veio com um objetivo traçado, e ele sabia disso. Até os seus apóstolos não sabiam, porque você percebe eles muitas vezes repreendendo Jesus, dizendo: como você vai morrer? Não, isso não pode acontecer com você. Mas ele sabia. E por ele saber disso, ele viveu de uma forma que honra a Deus. E nós precisamos agora, a partir de Cristo, ter uma mudança drástica na visão da nossa vida, no mundo. Nós precisamos começar a enxergar de uma maneira completamente diferente do que nós enxergávamos. E isso inclui tudo. Aqui, quando eu falo isso a vocês, que o apóstolo Paulo está ensinando, não é algo que você pode escolher. Olha, eu vou à igreja e eu não tenho mais falado palavrão. Ótimo, palavrão é apenas um brotar do que está lá dentro. Mas muitas pessoas podem não falar palavrão e ser extremamente mundanas em seu coração. As duas coisas podem acontecer, mas eu não me restringo a isso. A maneira como você trabalha deve ser diferente. Porque muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos no nosso trabalho. A maneira como você se diverte deve ser diferente. E quando eu digo todas essas coisas, irmãos, não coloquem como uma lista de regras. Não é isso. Aqui parte de um coração que foi salvo. Ele entendeu qual era seu estado e agora ele entendeu que por ser salvo, ele é servo de Cristo. E ele não obedece com a ideia de uma escravidão, onde o seu dono fala assim: você vai fazer isso. Ele obedece porque ele ama o seu Senhor. É assim que a obediência cristã funciona. E isso nos leva ao terceiro ponto. Versos 5 a 7. Anuncia o chamado de Deus para a salvação e santidade. Aqui nós vamos ver, isso quer dizer a obediência da fé e santidade. Verso 5. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre os gentios. O apóstolo Paulo aqui, ele continua e agora ele enfatiza aos seus leitores que ele não foi designado por si mesmo. Ele não disse um certo dia assim: estou me sentindo apóstolo, então a partir de hoje eu vou falar para as pessoas. Não, o próprio Cristo o chamou. E esse chamado é um chamado gracioso. Ou seja, em outras palavras, ele sabe que ele não merecia absolutamente nada. E isso não é algo que Paulo poderia fazer por si mesmo. Esse verso 5. O verso 5 diz o seguinte: em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Ele recebeu o favor de Deus por meio de Jesus Cristo. A parte de Jesus Cristo, estamos condenados. Toda a humanidade. E ele recebeu o favor de Deus por meio de Jesus Cristo. E ele recebeu esse favor de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, não para viver a vida e deixar ela lhe levar,
mas para ser um representante de Cristo. E levar essa mensagem a todos, sem distinção. Reis, servos, escravos, todos. E esse amor que se originou no próprio Deus é demonstrado por meio de Cristo. E deve ser proclamado às pessoas. Deve ser levado às pessoas de forma que elas também possam compreender. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 5. E ele destaca no verso 5, que ele diz assim: por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para viver como queremos. É isso que ele diz? Para a obediência da fé. Para a obediência da fé. Ele destaca um objetivo disso. E aqui esse termo obediência da fé, ele no escrito original, ele pode ter um significado meio duplo, porque não se sabe ao certo. No nosso contexto a gente consegue perceber isso na tradução. Mas a obediência da fé, não se sabe se ele está falando do chamado ao evangelho, obedecer pela fé, ou se ele está dizendo de algo que acontece depois que a obediência da fé acontece, você obedece a Deus. Entenderam ou ficou mais confuso ainda? Seja qual for dos sentidos, eles se complementam, eles não precisam ser escolhidos. Paulo está falando que ele tem uma mensagem, e essa mensagem traz um evangelho prometido desde os profetas, e que agora Cristo revelou com clareza. E essa mensagem deve ser obedecida por meio da fé. E essa mensagem obedecida por meio da fé traz consequências, porque isso muda tudo. E ele destaca que o objetivo de ensinar essa obediência por fé, por amor de Cristo, porque eu acho que é uma boa tradução dentro do contexto a melhor. Porque nós temos as Escrituras dizendo que a obediência da fé, você creu em Cristo, e esse crer em Cristo, ele traz obediência. Aí você diz assim: mas obedecer então é um tipo de obra. Não. Jesus disse lá em João 14, 21, que guardar os mandamentos é uma expressão visível de que você o ama. O amor a Cristo e obedecê-lo são os dois lados da mesma moeda. Você não consegue dizer que ama a Cristo se você não o obedece. E Paulo diz aqui uma informação nova, que os profetas muitas vezes não sabiam, ou quando falavam a respeito não tinham todas as informações. Não é mais restrito à nação de Israel. Olha aí comigo de novo, que ele diz, verso 5. Por meio dele viemos receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, todas aquelas pessoas que são queridas, que são... Não, queridos, gentil não quer dizer isso daí. Não é uma pessoa gentil. O gentil era uma designação para todo aquele que não fazia parte da nação de Israel. Então, o que Paulo está dizendo aqui é: olha, essa mensagem não ficou mais restrita a Israel. Ela vai tomar os 4 cantos do mundo. É para todas as pessoas que escutam e abraçam e vivem a partir dela. Paulo está dizendo aqui que essa obediência tem o começo com Paulo, aqui Paulo escrevendo, o fluxo dessa mensagem. Paulo foi chamado para proclamá-la e ele tem que obedecer. Ele obedece porque ele ama o seu mestre, ele é servo dele. E Paulo destaca que o seu chamado é levar essa mensagem. Então ele é chamado a continuar. Ele é chamado para ser um apóstolo do próprio Cristo. E tem um objetivo claro de ensinar essa salvação que vem por meio da obediência da fé. E Paulo diz o seguinte aqui no verso 5. Ele diz: entre todos os gentios. Então Paulo não está restringindo. Olha, tem um grupo seleto que merece essa salvação. Essa é a diferença do cristianismo histórico. O cristianismo não olha para as pessoas de acordo com a carteira, com o bolso, de acordo com a posição social. Essa mensagem ela é oferecida gratuitamente a todos. A todos. E deve ser assim. Deve ser assim. E Paulo diz que quando ele fala isso aos outros,
O que é o normal de uma pessoa que escutou algo maravilhoso? Guardar 7 chaves no quarto ou continuar espalhando? É lógico que tem coisas que você quer guardar para si mesmo. Se você soubesse o número de uma mega sena, você não ia espalhar, né? Mas não se trata disso aqui. O que ele está dizendo é, por exemplo, você escutou falar a respeito de um bolo delicioso que é servido em determinada padaria. Você não vai falar, como diria o meu querido irmão Fausto, aquele bolo é sensacional. Você não vai dizer isso? Você vai dizer. Então eleva isso. Você aprendeu uma notícia que muda tudo, que ela coloca o mundo de cabeça para baixo. Você vai guardar para si? Não. O apóstolo Paulo, em uma das suas outras cartas, ele diz que isso tem um nome, é ser embaixador de Cristo. Ser embaixadores de Cristo. Os crentes são chamados a ser embaixadores de Cristo. Como isso acontece? Se você já olhou por aí, em uma capital normalmente, você vai ver que tem as embaixadas dos países dentro de outro país. Nós estamos no Brasil, tem a embaixada dos Estados Unidos, tem a embaixada dos outros países. E quando você vai lá, numa embaixada, você não deve esperar ver as coisas como você vê no seu país. Porque essa embaixada que está colocada no país que não é o seu de origem, ela tem regras específicas da sua pátria, ela tem costumes específicos da sua pátria, e ela não deve ser influenciada pela outra nação. E a ideia que Paulo está dizendo que nós somos chamados a ser embaixadores de Cristo é que, ao escutar essa notícia do Evangelho que ele está nos falando, por meio da fé, nós devemos chamar as pessoas de todos os outros povos, nações, como embaixadores de Cristo. Nós estamos nesse tempo aqui nessa terra, mas nós não somos dela. Nós devemos viver esse tempo como embaixadores que somos. Não nos contaminando com os costumes, não nos contaminando com coisas que não condizem com a nossa verdadeira pátria celestial. E Paulo diz aqui bem claramente que ser um embaixador de Cristo, em outras palavras, agora nós vamos chegar nisso no verso 6, é que tem uma prática. A obediência da fé ela não é morta. A obediência da fé, quando você crê, você não vive uma vida de inércia. Sabe que a inércia é um estado imóvel. Você fica em casa... Não, você deve se dispor a continuar falando. E ao falar, as suas atitudes devem ser o melhor veredito. Porque muitas vezes as suas atitudes vão descrever aquilo que você fala. Quantas vezes eu vejo, queridos, quantas vezes eu vejo pessoas que são crentes, e que eu creio até que são crentes mesmo, e que muitas vezes suas atitudes do dia a dia apontam para outra direção. Qual é o problema disso? Elas estão vivendo numa contradição. E se isso continua por muito tempo, talvez o que vai mostrar é que elas não eram crentes de verdade. Isso pode acontecer com nós? Com certeza. E o que nós devemos fazer? Se arrependa e volte para o caminho. Se arrependa e volte para o caminho. Se arrependa e volte para o caminho, quantas vezes forem necessárias. Se eu pudesse resumir aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, é o seguinte, no verso 5. Somos chamados para obedecer o chamado da fé. Somos chamados para obedecer o chamado da fé. E pela fé, somos chamados a obedecer. Fez sentido o trocadilho? A ideia aqui o chamado da fé é entender quem Jesus é, o Messias prometido, que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. O ponto é, qual é a diferença aqui? A diferença é que nós obedecemos porque fomos salvos. Nós não obedecemos para ser salvos. É quase a mesma coisa. Se você ler rapidamente a frase, você nem entende. O ponto é, você obedece porque você foi salvo. Você foi salvo para obedecer. Esse é o objetivo. Nós vamos chegar nesse ponto agora. Você não é salvo por obedecer, mas para obedecer. Uma preposição que muda tudo. E aí nós chegamos no verso 6, que diz o seguinte:
Paulo continua falando a respeito de quem é essa mensagem do Evangelho e deveria ser entregue agora para a igreja de Roma. Entre esses se encontra também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Verso 6, o apóstolo Paulo deixa claro que esse chamado do crente tem um objetivo, tem um propósito. Paulo, ele amplia a mensagem que ele começa direcionando aos leitores de Roma. E aqui, com esse verso 6, nos deixa claro que certamente existiam não-judeus em meio à igreja de Roma, pela linguagem que o apóstolo Paulo está falando. E Paulo está destacando aqui a obra de Deus em chamar aqueles que pertencem a Cristo. Então, na história da humanidade, Deus vai chamando os seus, por todos os tempos. E ele está fazendo isso aqui, segundo o apóstolo Paulo, em meio à igreja de Roma. E essa igreja, meus irmãos, segundo os estudiosos e segundo alguns outros textos cruzados da Bíblia, parece que essa igreja ela se originou a partir daquele evento de Atos 2, lembram? Onde as pessoas se reuniram lá no Pentecostes e depois elas foram espalhadas. Parece que aquelas pessoas de Atos 2 que se reuniram, aqueles discípulos, foram os que deram início a essa igreja. Parece que é isso que acontece. E o desejo do apóstolo Paulo, quando ele escreve essas pessoas, porque o apóstolo Paulo não foi até eles. O apóstolo Paulo está escrevendo com muito desejo de ir até lá, mas ele não foi a essas pessoas. E parece que o que o apóstolo Paulo está querendo fazer aqui é ressaltar a esses leitores que o chamado dos cristãos não é apenas crer, mas porque creram, tem uma progressão. Não para no crer. O crer é o início de uma nova vida. O crer é o início do novo homem, segundo o próprio apóstolo Paulo fala. Por que nós vemos isso? Porque ele diz que Deus tem os seus amados, no verso 6, ele tem os seus amados e eles pertencem a Cristo. E aí ele não para por aqui, ele diz, e esses que pertencem a Cristo, eles são chamados com um objetivo. Daí a gente olha isso daqui e a gente fica pensando, mas será então que, é o verso 7 que ele vai dizer isso, né? Será que eu posso viver do jeito que eu quiser? Parece que o apóstolo Paulo deixa claro que não, ele diz assim, verso 6, entre esses se encontram também vocês. Esses quem? Esses que ele está falando, que ele deveria anunciar. Se encontram também vocês que foram chamados a pertencerem a Jesus Cristo. Então, a mensagem do Evangelho tem o objetivo de chamar os que pertencem a Cristo. E aí, diante disso, ele vai falar no verso 7, e a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Então, eu não consigo, eu tentei ler aqui com olhos céticos, olhos de quem quer ficar quieto, parado, mas eu não consigo. O apóstolo Paulo, ele não desconecta a santidade da vida do crente. Ele não desconecta. Ele diz que esses crentes, eles são chamados para uma vida de santidade. Não são chamados para viver igual como o mundo que eles estão vivendo. E o Império Romano, se você não sabe, era parecido com os nossos dias. Idolatria de monte, muito tipo de imoralidade sexual. Nada novo. Nos nossos dias eu me arrisco a dizer que é pior. Porque nós temos esse acesso à imoralidade sem caminhar. Você pode ficar sentado no seu sofá e acessar todo tipo de podridão por seus olhos contaminarem a sua alma. E a palavrinha aqui, santos, que Paulo está usando, chamados para ser santos, ela traz a ideia justamente do ponto anterior que eu falei, embaixadores de Cristo. Essa é uma característica daqueles que são de Cristo. Por quê? Porque eles são chamados a viver uma vida santa. Mas uma vida santa, eu nunca vou ser perfeito. Não se trata de perfeição, se trata de progresso rumo à caminhada. Mas alguém vai conseguir ser santo no sentido católico, sem pecado? Não, nesse lado de cá não. Mas esse não é o ponto. O ponto é o objetivo que você caminha.
Pergunte para alguém que é um atleta de ponta, se ele sempre teve bons treinos. Não, mas ele tem um objetivo e por isso ele continua caminhando. Continua caminhando. E essa ideia aqui de embaixadores de Cristo, eu desejo realmente que em meio à minha imperfeição aqui falando a vocês, Deus possa mudar a mente de vocês, para que vocês tenham isso claro como água transparente. Porque muitas vezes nós entendemos a mensagem, mas nós não achamos que precisamos de uma vida de santidade. Nós não achamos, e eu quero dizer uma coisa para você deixar bem gravado na sua mente. A obediência é a parte visível daqueles que obedeceram o chamado da fé. A obediência é a parte visível daqueles que obedeceram ao chamado da fé. Você não obedece para alcançar a salvação. Se fosse assim, eu e você estaríamos perdidos, porque nós nunca conseguiríamos obedecer de tal maneira a dizer a Deus: olha Deus, eu sou irrepreensível porque eu nunca peco, né? Uma vez no culto infantil anterior, tinha uma das minhas alunas que ela disse: eu nunca pequei. Aí ao longo das exposições a gente teve que mostrar que isso, só de pensar isso ela já estava pecando, né? Esse é o ponto. Você não obedece para ser salvo, mas você obedece porque você foi salvo. E chegando aqui ao fim, queridos, eu preciso falar isso a vocês, que me choca no Brasil, que é um país que já está quase ultrapassando o catolicismo, naquelas pesquisas de Ibope, né? Quantos evangélicos existem? Tantos milhões. E me choca quando eu vejo a quantidade de pessoas que se professam evangélicos no Brasil e o nosso país não tem mudança nenhuma. Nenhuma. Se nós entendêssemos o chamado à santidade, nós íamos começar a controlar ou vigiar nossa língua da fofoca. Eita, mal maligno que assola a todos. E a fofoca eu não digo só aquela coisa pejorativa quando a gente fala, mas é de aumentar as coisas. Às vezes isso é pior do que a própria fofoca. Por quê? Porque você nem percebe. Então você sempre aumenta as coisas, sempre traz, não pode guardar nenhum segredo. Que mal nocivo em meio às pessoas, ainda mais em meio à igreja. Se nós entendêssemos o chamado de Deus para a santidade, nós guardaríamos nossos olhos de tudo aquilo que desonra a Deus. Nas mídias sociais, nos filmes. Hoje não tem mais quase revistas para desonrar a Deus. Existem, mas elas nem são mais necessárias, né? É a era do digital. O maligno se tornou ainda mais acessível. O pecado se tornou ainda mais fácil. Se a santidade fosse o objetivo dos crentes, isso não passaria nem perto das portas das nossas casas. Mas como eu faço isso? A Bíblia é bem clara. Se o seu celular lhe leva a pecar, abandone o celular. Usando a linguagem de Mateus, né? Se o seu olho lhe faz pecar, arranca o olho fora. Se o seu celular lhe faz pecar, quebra o celular. Quem vai fazer isso? Ninguém. Ninguém, porque ninguém quer quebrar um celular. Pois aqui fica o ponto. Se o celular lhe leva a pecar, abandone o celular. Não quer quebrar? Chegue para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão mais velho na fé, para alguém que você confia e diga assim: guarde meu celular, me ajude. Isso parte do propósito de entendermos a santidade. Se entendêssemos o chamado de Deus para a santidade, não trocaremos o tempo de culto por nenhuma outra coisa. Essa é outra coisa que me choca, me deixa assim chocado. Eu preciso confessar aos irmãos que como a gente troca o culto a Deus por qualquer coisa secundária, eu não consigo entender. Por que eu não consigo entender? Porque quando eu penso nesse Jesus que deu a vida por mim, e eu não quero saber mais dele, em comunhão com outras pessoas que o amam, para ir no cinema, num dia de promoção, não consigo entender. Não consigo entender. Isso para mim passa longe da santidade. Passa longe da ideia de progredir na santidade. Irmãos, eu não estou aqui falando aos irmãos que a gente não erra. Eu erro diariamente centenas de vezes. Mas o que eu estou dizendo é estarmos atentos
para o caminho. Estarmos atentos para aquilo que nós escutamos. Você talvez nunca tinha pensado a respeito disso, pois hoje eu lhe falei. Abrace e mude a maneira que você está pensando. Quer ver outra forma disso? É atraso. Atraso na igreja. Pode acontecer? Claro que pode, irmãos. Eu não estou dizendo que não existem circunstâncias. Claro que existem. Não entenda errado, mas eu estou dizendo no valor que você dá. Se você fosse comprar um ticket para um jogo de futebol do seu time, eu duvido que você chegaria atrasado. Eu duvido. A não ser que fosse um engarrafamento, mas daí você se precaveria e diria assim, vou 2 horas antes porque tem fila. Quando a gente valoriza algo, a gente faz questão de estar lá no tempo certo. Volto a dizer, não me entendam errado, porque tantas vezes existem outras coisas que não estão realmente ao nosso controle, né? Você está doente, não tem como vir. Você foi viajar, não tem como vir. Mas a gente costumeiramente coloca qualquer outra coisa que poderia ser adiada, e eu não estou dizendo que são menos importantes, não estou dizendo isso. Por exemplo, do trabalho. Eu tenho que fazer algo na quarta-feira à noite. Vou fazer então na quarta-feira. Deixa a igreja de lado. Trabalho é bênção de Deus, dignifica o homem e traz sustento para a nossa casa. Mas precisava ser na quarta-feira mesmo? Não tem como dar um jeito? Não tem, eu sou funcionário e realmente não tem. Existem casos que não tem mesmo, mas o que me preocupa é aqueles que podem ser modificados e a gente não faz questão. Se entendêssemos o chamado de Deus, a santidade, não viveríamos contra as leis humanas, sonegando impostos, dando jeitinho brasileiro, fazendo gatunete, ainda contando aos outros a vantagem. Olha, eu ainda consegui pela metade do preço. Porque a gente ainda faz assim, né? A gente não quer ficar com o pecado só para nós, a gente ainda quer contar a verdade. Olha só. Ou então, algo que talvez você nunca tenha pensado, seja roubar o tempo no seu trabalho. Como você rouba o tempo no seu trabalho? Quando você está na mídia social, enquanto você deveria estar trabalhando para o seu Senhor terreno. Isso é roubar o tempo. E a gente não percebe. Muitas vezes a gente faz. E eu não estou dizendo aos irmãos que não acontece. Eu estou dizendo como são coisas que muitas vezes a gente não vigia. E a gente faz isso. Se entendêssemos aqui, e eu chego ao fim, irmãos, o chamado de Deus para a santidade, não abraçaríamos conceitos do mundo a respeito de relacionamentos entre homem e mulher. Não, mas é importante namorar para se conhecer. Mentira. Mas é importante que se não der certo, o importante é ser feliz. Mentira. Mas deu certo para mim, pode dar para você. Mentira. O caminho de santidade diz diferente. E tantas vezes nós somos tão inundados, imersos nos conceitos do mundo, ao invés de ser embaixadores de Cristo. E aí Paulo termina dizendo o seguinte, ele quer enfatizar que os eleitos de Deus, que foram chamados pela fé, têm uma consequência prática de santidade, verso 7, parte A. E aí ele termina a carta, como costumeiramente, dizendo, parte B do verso 7, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo costumeiramente faz isso nas suas saudações. Deseja que Deus seja gracioso com os crentes, e isso só acontece por meio da união com o Filho. Só acontece por meio da união com o Filho. Então é simples, é duro, mas é simples. Não existe nada melhor que você e eu possamos ter nesse mundo ou no porvir que não esteja relacionado com a graça de Deus. Não existe. Tudo é graça. Se você está aqui sentado respirando e consegue respirar, é graça. Se você tem uma igreja saudável, é graça. Se você tem um trabalho em que você pode levar sustento para sua família, é graça. Se você tem alimento para comer hoje, é graça. Se você é salvo e está em Cristo hoje, é puramente graça.
E Paulo termina sua saudação colocando Jesus novamente lado a lado com Deus. Talvez quando você lê isso daqui passe despercebido. Ele diz assim: que a graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A verdadeira paz você só pode encontrar por meio da graça, na união com o Filho. Por meio da fé, que também em última análise é graça. Você não tem nada que você possa vir aqui e dizer: Deus, eu sou assim. Se Deus não for gracioso com nós, nós estamos perdidos. E aqui rapidamente algumas aplicações. Existem muitas mensagens que você e eu julgamos importantes e que mudam a nossa maneira de viver, pensar, amar. Por exemplo, times de futebol é uma delas. Pessoas matam e morrem, né? Porque eles amam isso. Mas nenhuma dessas mensagens traz o céu habitando na terra. Nenhuma. Precisamos ser, como o apóstolo Paulo aqui diz que bons mordomos de Deus, servos, colocados para governar a terra, porque esse é o mandato cultural de Deus para o ser humano, governar a terra, conhecer a respeito de todos os assuntos, estudar. Deus não nos fala para sermos burros, para você não estudar um idioma diferente, para você não estudar matemática, ciência. Não, pelo contrário, você deve fazer tudo isso para Deus ser ainda mais glorificado. Só que existe uma notícia que realmente muda tudo. Existe uma única notícia que não tem comparativos nessa terra. E isso diz respeito ao Evangelho do Filho, o Evangelho de Cristo. As provas históricas que nós temos da mensagem do Evangelho são indiscutíveis. Uma pessoa, quando você conversar com ela, ela pode não querer lhe escutar, mas ela não pode lhe chamar de mentiroso. Não pode, porque elas são, as provas históricas, elas são incontestáveis. É a mesma coisa que você levar uma pessoa a enxergar a beleza de um quadro. Aí ela chega lá e ela não enxerga a beleza do quadro como você enxerga. Mas ela não pode acusar você de ser cego, porque ela não enxerga. Está entendendo? É assim que nós temos que nos comportar como crentes. Se eles não enxergam a beleza do Evangelho, a culpa não está em você. Seja apenas um bom proclamador. E por último, Deus chama pecadores ao arrependimento. Pessoas que são salvas puramente por graça. Mas perceba o seguinte, leve para casa isso. Essa salvação pela graça nunca tem um caráter de inércia. Você é salvo para não fazer nada. Você é salvo para obediência e santidade. O Evangelho, irmãos, é a notícia mais importante que você, eu e qualquer ser humano nessa terra precisa entender. Em primeiro lugar, anunciado por toda a Escritura, versos 1 e 2. Em segundo lugar, anuncia uma verdade que mudou a história da humanidade e mudou de maneira drástica, versos 13 e 4. E em terceiro lugar, anuncia o chamado de Deus para a salvação e para a santidade. Para a salvação e para serem santos, versos de 5 a 7. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude nessa carta do apóstolo Paulo tão preciosa a compreendermos o que ela nos ensina e abraçarmos essa verdade. Porque intelectualmente eu não tenho dúvida que vamos entender. O problema é que ela precisa descer ao coração, que é a 2 palmos. Muitas pessoas elas não vão ser salvas por causa de 2 palmos, que é a distância do cérebro para o coração. Entendem com a mente, mas nunca abraçaram a verdade no coração. Que não seja assim entre nós. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra aberta, exposta, por essa introdução do Teu apóstolo, do apóstolo Paulo, falando a respeito do Evangelho, da proclamação histórica do Evangelho, da mudança que ele traz em nossa vida, da convicção de que o Evangelho nos salva dos nossos pecados, essa mensagem tão importante que muda tudo.
E nós te pedimos que o Senhor não nos deixe ser mais negligentes com isso. Que nós possamos tanto ser embaixadores, falar da Tua palavra, como pessoas que buscam uma vida de santidade. Não para que sejamos melhores ou recebamos tapinhas nas costas dizendo como você é bom, mas para que o Senhor seja honrado por tudo isso. Graças te damos, Pai, pela Tua graça abundante que foi amorosamente manifestada no Teu Filho Jesus. Sem Ele, nós continuaríamos perdidos em nossos pecados. Com Ele, nós nos tornamos mais que vencedores e temos a certeza da vida eterna. Obrigado. Obrigado porque isso aconteceu meramente por graça Tua, não por méritos ou por algo que nós possamos ter feito. E isso é tão bom saber disso, Senhor, que não somos nós, mas é o Senhor que nos ama primeiro. E por isso nós te pedimos, seja honrado, se faz honrado em nossas vidas, nos ajudando a te honrar. Em nome de Cristo é que oramos. Amém.